Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós vamos responder perguntas assim, como quem ficou afastado por auxílio-doença tem direito a seguro-desemprego? É uma dúvida muito grande, tá? Pode o empregador se recusar a receber o empregado após o final do auxílio-doença? Olha as perguntas, como fica a rescisão do contrato trabalhista para quem está afastado do INSS, né? Por que a pessoa que está afastada, será que ela tem direito a férias, né? Quem está afastado tem direito a 13º? Olha como são perguntas muito importantes, tá? E nós vamos trazer esse esclarecimento, tirar dúvidas e trazer esse conhecimento valioso para você, tá? Eu tenho certeza que muita gente não sabe. Será que conta, por exemplo, numa rescisão de trabalho, o tempo que você ficou afastado, por exemplo, no INSS? Quais são os valores dos benefícios, tá? Bom, todo trabalhador, né, vai receber um salário durante um afastamento de trabalho, tá? Desde que ele fique 15 dias afastado, a responsabilidade é da empresa. Se passar para o 16º dia, aí passa a ser do INSS, onde você vai pedir um benefício aí de incapacidade, tá, pelo afastamento. O valor que você vai receber, né, quando se afasta do INSS. Bom, o benefício, como nós estamos falando, ele é pago a partir do 16º dia, tá? Hoje o salário mínimo, em média, é R$ 1.302, então ninguém pode receber menos do que R$ 1.302 nesse caso. É possível você receber, por exemplo, o salário integral? Sim, em alguns casos. Por exemplo, quando o acidente ou a doença está relacionada, por exemplo, à sua atividade no trabalho, tá? No caso, por exemplo, da aposentadoria por invalidez, né? É uma diferença muito grande. Depois da reforma da Previdência, quem se aposenta por invalidez recebe aí, em média, né, num acidente comum ou uma doença que não tem nada a ver relacionada com o trabalho, recebe em média 60% do que recebia quando estava na ativa. Agora, isso muda caso esse acidente ou essa doença seja contraída devido à atividade habitual desse segurado dentro do seu trabalho. Por exemplo, um acidente dentro da empresa ou mesmo uma doença, né? Porque você pode trabalhar, por exemplo, num local insalubre, num local com produtos químicos e adquirir uma doença. Nesses casos, o salário é integral e existe alguns direitos, tá? Quanto tempo, né, demora para o INSS pagar depois da perícia, né? Isso, após a perícia, é 45 dias para se iniciar o pagamento, tá? Por quê? 30 dias para a implantação do benefício, mas caso a folha tenha fechado na data prévia, o que acontece? Você não vai receber no próximo pagamento. Aí seria para o pagamento posterior, tá? Quem está afastado do INSS tem direito a 13º? Olha só que coisa, né? Alguns benefícios assistenciais aí que tinham direito, estavam recebendo 13º, agora em 2023 perderam esse direito, tá? Mas nós vamos falar aqui de benefício de incapacidade. Se o período de afastamento for maior, a empresa paga o 13º proporcional ao período de trabalho, tá? O valor correspondente ao período em que o trabalhador ficou afastado é pago pelo INSS. Então vamos lá, você ficou aí 5 meses afastado pelo INSS. Esses 5 meses você vai ter direito a 13º, vai ser proporcional. Você retorna para a empresa, volta ao trabalho, a empresa vai te pagar também o 13º, mas proporcional ao tempo que você retornou aí do INSS, tá? Desse período de afastamento que você estava. E com relação a férias, né? A pessoa que está afastada, ela tem direito a férias? Olha que pergunta, pessoal, nós não respondemos isso em nenhum outro vídeo, tá? O afastamento por mais de 6 meses pelo gozo de auxílio-doença, você recebendo o auxílio-doença, perda do direito das férias, tá? No termo aí do artigo 132 da CLT. O empregado que tiver recebido prestações de um afastamento pelo INSS por mais de 6 meses, embora descontínuo, quer dizer, ele não é direto, né? Ele pode ter ficado 3 meses, depois mais 3 meses, ele perderá o direito às férias, tá? Como fica a rescisão trabalhista para quem está afastado do INSS? Nos termos do artigo 63 da Lei 8.213 de 1991, um trabalhador que se encontra afastado ou licenciado pelo INSS, ele permanece vinculado à empresa. Contudo, o seu contrato de trabalho nesse período, ele se mantém de forma suspensa enquanto perdurar o recebimento desse benefício pelo INSS. Quer dizer, enquanto ele não tiver alta, ele estiver afastado recebendo o INSS, esse contrato ele não pode ser rescindido, tá? Agora tem aí um detalhe muito importante. Se o empregado, né, está afastado temporariamente do trabalho por uma doença mental,
não tem condições de pedir demissão nem de postular a rescisão indireta ao contrato de trabalho. Assim, a relação de empregado poderá ser encerrada somente quando terminar o período do afastamento. Olha aí, para quem tem problemas mentais, né? Doenças mentais, que nós já mencionamos aqui em outros vídeos aqui no canal. É muito importante você saber dessas informações, tá? Nesse caso, o colaborador terá direito a 12 meses após o período do retorno ao trabalho de estabilidade. Além disso, a empresa é obrigada por lei pagar o FGTS normalmente, tá? Pode o empregador, né, no caso a empresa, se recusar a receber o empregado após o fim do auxílio-doença? Bom, se o médico do INSS comprovar, né, que esse segurado ele está saudável e suficiente para o trabalho, o empregador não pode recusar. Ele deve retornar ao trabalho, ainda que com uma função readaptada. Agora presta atenção, vale a pena mencionar que o período em que o colaborador permaneceu afastado, ele não é computado para o cálculo das rescisões trabalhistas, tá? Uma vez que o contrato ficou suspenso. Você fica um período longo afastado, você volta para a empresa, ela cumpre o período de estabilidade e ela te manda embora. Tem os cálculos trabalhistas. Nesses cálculos trabalhistas não entra o período que você ficou de afastamento, tá? Não vai entrar, por exemplo, esse tempo que você ficou recebendo do INSS para, por exemplo, no caso aí de uma rescisão de contrato de trabalho. Por quê? Porque o contrato ficou suspenso. Então a empresa não tem obrigação, porque você estava recebendo do INSS, tá? Quem ficou agora, olha que notícia, quem ficou afastado de auxílio-doença tem direito a seguro-desemprego? Com a diferença nas decisões, várias dúvidas elas surgem, né? É claro. Uma delas é se o auxílio-doença ele bloqueia o recebimento do seguro-desemprego. A resposta é sim. Enquanto houver pagamento do auxílio-doença, não é permitido requisitar o seguro-desemprego. Outra dúvida seria se o auxílio-doença gera estabilidade no emprego. Sim, gera. No caso aí, 12 meses. Agora tem muita gente que tem dúvidas com relação ao auxílio-doença, principalmente você que está chegando aqui no canal, que não está sabendo ainda, que não conhece muito bem como funciona o INSS. Não deixe de acompanhar esse vídeo até o final, porque agora nós vamos falar especificamente do benefício de auxílio-doença. Em primeiro lugar, nós já vamos começando falando o que diz a lei, tá? A Lei de Processos Administrativos, número 9.784 de 1999. O que diz essa lei? Que o INSS tem 30 dias após o protocolo de um pedido de um benefício para conceder ou negar esse requerimento. Então, vamos lá. Você chegou a primeira vez no INSS, paga o INSS há anos. Ou mesmo você que já utilizou o INSS, mas ficou algum tempo aí, voltou ao mercado de trabalho, não teve, graças a Deus, nenhum acidente, nenhuma doença, e de repente ficou sujeito, né, como todos nós, aconteceu algo que você precisa se afastar por você estar incapacitado. Como é que funciona tudo isso? Bom, se você está empregado, você sabe que os 15 primeiros dias deve ser um atestado médico, né? Você vai ter uma lesão ou uma doença que está impedindo você de trabalhar. O normal é você ir até um médico do convênio aí da sua empresa, e esse médico, se ele constatar que necessita de mais de 15 dias para você, por exemplo, se recuperar e retornar ao trabalho, ele vai te dar 15 dias de afastamento. Por quê? Porque esse período a responsabilidade é da empresa. A partir do 16º dia passa a ser responsabilidade do INSS. Mas para você conseguir esse benefício dentro do INSS, existem requisitos, tá? Um desses requisitos é você comprovar com elementos essa sua incapacidade. Por exemplo, que você não pode trabalhar por um período temporário, ou mesmo, se for algo muito mais sério, você vai ter que se afastar totalmente e permanente, até se aposentar por invalidez. Então vamos lá. Primeira coisa, você tem diversos recursos para se utilizar no INSS. A partir do momento que você fez lá o primeiro pedido que ele foi negado, você pode pedir uma reconsideração, tá? O que é a reconsideração? Vai ter uma nova perícia, para ter aí uma nova avaliação do seu caso. Para aqueles que já estão recebendo benefício e passam por perícia, por exemplo, num pente fino ou de uma revisão, se tem o seu benefício cessado e o pagamento cessado, você pode também pedir, no caso, um requerimento, tá? O que é o requerimento? Bom, o requerimento é uma solicitação por parte do segurado ou quem ainda está num processo avaliatório no INSS, é uma forma de solicitação da demanda, tá? Que você vai pedir para o INSS fazer uma avaliação geral da sua situação, porque você ainda não está em condições
de retornar ao trabalho, tá? Para você, por exemplo, fazer o requerimento, o segurado deve estar se sentindo lesado, tá? Existem outros caminhos também que são muito pouco utilizados, que nós já falamos em alguns vídeos. É fazer uma reclamação dentro da ouvidoria do INSS. Em algumas agências existe um posto da ouvidoria dentro do próprio INSS. Por que fazer a reclamação? O INSS tem 30 dias para dar resposta desse requerimento, mas muitas vezes ele não cumpre essa determinação que está na lei. E o que acontece? O segurado, como nós falamos, ele fica aí sem saber o que está acontecendo, sem saber qual caminho seguir. Então, uma das coisas que você pode fazer é uma reclamação. Passou de 30 dias, o INSS já tem que dar resposta para você. No caso do requerimento, ele não deu, você pode reclamar na ouvidoria. Caso você não possa ir até a agência para fazer a reclamação, você pode também telefonar no 135. Agora, por medida judicial, sim, é possível também você fazer uma reclamação que pode, inclusive, gerar para o INSS multa, tá? O juiz determinar multas diárias aí, no caso, para você, segurado, porque você está sendo prejudicado, enquanto você, por exemplo, fica dependendo de uma análise de um benefício no INSS, a sua família pode estar lá passando necessidade. Exatamente por quê? Porque não está tendo a fonte de renda e você pagou para ter, tá? O INSS é um seguro. Você paga para, caso você ficar incapacitado, sem condições de trabalhar, você ter como continuar mantendo a sua família. Nós já cansamos de falar que o INSS não é casa de caridade, não. Para você ter direito a algum benefício do INSS, em primeiro lugar, você precisa ter qualidade de segurado. O que é a qualidade de segurado? Você pelo menos ter pago 12 contribuições. Existem algumas doenças que têm exceção, inclusive nós falamos aqui em vídeos anteriores de doenças que são até capazes de aposentar, tá? Porque são doenças graves, sem cura. Existe uma lista bem conhecida aí pelo INSS. A outra forma que eu estou falando é você entrar com mandado de segurança. O mandado de segurança você vai precisar de um advogado, tá? É uma ação judicial que não vai dizer lá esperando o juiz dizer se você tem direito ou não ao benefício, tá? O que o juiz vai utilizar nesse mandado de segurança é fazer com que o INSS cumpra o que está escrito na lei. Se existe uma determinação que ele tem 30 dias, por exemplo, para avaliar um requerimento, ele tem que analisar esse requerimento em 30 dias. Caso ele não faça, ele está aí sujeito a multas diárias, como nós falamos. Muitas vezes o INSS dá resposta aí em 90 dias, mas em alguns casos eles não apresentam motivo nenhum e na prática tem gente aí que está esperando 1 ano, 2 anos e não tem nenhum tipo de resposta no INSS, tá? O comprovante de indeferimento do auxílio-doença dá direito, por exemplo, para aquele segurado que não quer mais ficar no INSS, que ele quer retornar ao trabalho, sim. A partir do momento que você teve um benefício cessado, se você não tem mais interesse ou se você se sente recuperado, você pode retornar ao trabalho, tá? Dentro da carta de concessão do benefício, quando você é aprovado numa perícia e vai receber o benefício, geralmente vem uma data especificada, tá? Na sigla DCB, que é a data de cessação do benefício, tá? Então, essa data de cessação, caso você não precise mais ficar afastado, você espera vencer essa data de cessação e retorna ao trabalho. Nesse caso de indeferimento, você fala, eu não quero saber, eu não quero entrar com recurso, não quero nada, quero retornar ao trabalho. Com a carta do indeferimento, você também pode retornar ao trabalho, sem problema nenhum, tá? Para você conseguir a concessão, depende muito do tipo de benefício. Os benefícios do INSS têm prazos diferentes para fazer a liberação. Por exemplo, o BPC pode demorar 90 ou até 180 dias. Uma aposentadoria por invalidez, 45 dias. Quer dizer, é demorado, tá, pessoal? Nós não podemos, por exemplo, achar que todos os benefícios são iguais para você conseguir aí, por exemplo, um tempo de avaliação do benefício, tá? A lei número 9.784 de 99, como nós falamos, ela é bem clara nesse sentido, tá? Caso o INSS não cumpra esses prazos, recorra à justiça. Agora, como saber se o seu recurso está sendo aprovado, o andamento do seu recurso? Primeiro, é importante você ter o portal Meu INSS aí no seu dispositivo móvel, que é o seu celular, smartphone, ou mesmo no seu PC ou no notebook. Nós já cansamos de falar que é uma das ferramentas que pode ajudar muito você a fazer as coisas bem rápido dentro do INSS, sem precisar ter os transtornos, por exemplo, de telefonar
no 135, marcar um agendamento, uma data para você comparecer no INSS. Muitas vezes acaba perdendo o dia inteiro lá e não consegue nenhum resultado, tá? Não consegue fazer nada. Então, o portal Meu INSS, nesses casos, ele é muito importante. Se você ainda não tem o cadastro, não sabe como fazer, nós temos um vídeo aqui no canal que eu explico de uma maneira muito simples para você como fazer esse cadastro e começar a utilizar esse serviço. Eu não estou fazendo propaganda não, viu? É porque é muito importante realmente esse portal para o segurado. Ajuda e facilita demais a vida de todos. A partir do momento que você tiver o login e senha, você vai entrar no portal e vai clicar lá em consultar andamento, tá? Você vai ser direcionado para uma página, você vai preencher alguns dados, no caso, por exemplo, seu CPF, alguns dados que são bem fáceis de preencher, e você já vai ter a resposta do andamento desse seu processo, tá? Então é isso, meu amigo, minha amiga. Eu espero que esse vídeo tenha sido importante, que tenha trazido aí informação, esclarecido dúvida e o principal de tudo, né, ter trazido aí um conhecimento valioso que vai te ajudar a lidar aí com esses problemas do INSS. Você que está chegando aqui a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, aproveite todos os nossos conteúdos, são conteúdos que ajudam muita gente, tá? Basta você olhar nos comentários, muitas pessoas com conhecimento valioso que nós passamos aqui no canal conseguiram resolver seus problemas. E eu tenho certeza que você também, se estiver passando por alguma dificuldade, nós vamos ajudar você a solucionar. Então, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação é muito importante para você. Por quê? Porque todas as vezes você vai receber nossos novos conteúdos em primeira mão, uma notificação avisando que tem um conteúdo novo lá no canal e você deve assistir, porque pode ser a solução daquele problema que você está passando dentro do INSS e você não encontra a solução. E como eu falei, nós vamos te ajudar. Meu amigo e minha amiga que estão sempre comigo, aqui já inscritos no canal, muitos desde o início, eu agradeço muito a participação, o incentivo, a ajuda, o compartilhamento. Que Deus abençoe sua casa, sua vida nesse começo de semana, que nós possamos ter força e fé e agradecer por tudo que temos, por tudo que somos. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.